A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje é o dia 2 de janeiro de 2025 e nós seguimos no projeto de leitura de toda a Bíblia este ano. Quero mandar aqui um abraço especial para alguns adolescentes que estão participando desse desafio: o Davi, a Rebeca, a Thaís, o Gustavo, o Lucas, o Gabriel, a Rafaela, a Pietra, a Mariana, a Marina, a Radassa e também as nossas líderes Vanessa e Karen, que estão juntos nesse desafio de leitura da Bíblia este ano de 2025. Hoje, dia 2, leremos os capítulos 5, 6, 7 e 8 de Gênesis. O capítulo 5 de Gênesis registra a genealogia de Sete. Nós sabemos que no capítulo anterior nós tivemos o homicídio. Caim matou seu irmão Abel, porém, algum tempo depois, Eva teve outro filho, que foi justamente Sete, a partir do qual se estabelece uma geração piedosa de pessoas que adoram ao Deus verdadeiro. E aqui no capítulo 7, o destaque vai para o versículo 24, onde nós temos o registro de que Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou e ele não foi mais visto. Enoque foi arrebatado em vida. A Bíblia registra duas pessoas que não morreram no Antigo Testamento, Elias e Enoque. Então aqui um destaque nesse versículo 24. Capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano. Atenção, esse capítulo tem um início com um texto de difícil interpretação, inclusive muitas divergências aqui teológicas relacionadas a esse versículo 2, que fala sobre os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu já vi pessoas falando que esses filhos de Deus aqui seriam os anjos decaídos. Porém, essa interpretação não se sustenta biblicamente, porque Jesus Cristo disse durante o seu ministério que os anjos não se casam, eles não se dão em casamentos, e os anjos decaídos eram espíritos, então não poderiam se casar aqui com as filhas dos homens. A interpretação, inclusive adotada pela Bíblia de Estudo Pentecostal, é de que esses filhos de Deus mencionados aqui no capítulo 6 são os descendentes de Sete, que é a geração piedosa do capítulo anterior. Então essa é a interpretação mais aceita desse capítulo 6. Mas aqui a gente tem outro texto bastante interessante, que é o do versículo 6, que diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. E aqui no versículo 6 a gente tem registrado que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano sobre a face da terra. Então esse arrependimento registrado aqui, na verdade, não é um arrependimento no sentido humano, de alguém que fez uma coisa errada e posteriormente olhou para o que havia feito e pensou: essa minha atitude foi uma atitude impensada, uma atitude que eu não deveria ter tomado, porque agora, olhando para trás, eu reconheço que eu fiz algo errado. Na verdade, Deus não faz nada errado e, muito pelo contrário, ele ainda, além de fazer todas as coisas corretas, Deus ainda sabe exatamente o que acontecerá lá na frente. Nós tomamos as nossas decisões sem saber exatamente quais são as consequências. Porém, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Evidentemente que ele sabia, ao criar o homem, que o homem posteriormente iria passar por esses processos, esquecer-se de Deus e passar a adotar comportamentos que seriam contrários à sua vontade. Então aqui o registro de que Deus se arrependeu é uma forma em que o escritor bíblico encontra no seu vocabulário de traduzir para nós a nossa compreensão acerca do que está acontecendo no plano histórico a partir de uma visão que ele tem do que Deus está fazendo. Então Moisés registra aqui que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a face da terra e a partir daí toma uma atitude de destruir esse homem que havia sido criado. Porém, logo na sequência a gente vê que Noé achou graça aos olhos do Senhor. É interessante destacar também que Noé, aqui nesse texto, ele é considerado um homem justo. E na Bíblia a gente tem um exemplo de retidão,
um modelo de pessoa que passou por uma provação absurda e se manteve fiel, que foi Jó. E a Bíblia traz 4 características de Jó, mas não diz que Jó foi justo. Jó capítulo 1, havia um homem na terra de Uz. Oi, Valentina. O que você está fazendo? Eu estou gravando um vídeo. Eu também. Você quer ficar aqui com o papai? Então senta aí no colo. Vem cá pra você gravar com o papai. Você tá com essa blusa de novo? É, papai tá lendo a Bíblia aqui, ó. Jó capítulo 1, no versículo 1, diz que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Não diz que Jó era justo. Mas Noé, a Bíblia diz em 2 ocasiões, pelo menos, que Deus considerou o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações aqui na terra. História de Noé, Valentina, que a gente está vendo aqui, ó. Noé, Deus considerou que ele era justo e falou com ele para construir uma arca para que fosse livrada Noé e a sua família. Então no capítulo 6, Deus anuncia o dilúvio para Noé e no capítulo 7 o dilúvio efetivamente acontece. Então aqui a gente tem os detalhes desse pacto que Deus faz com Noé quando chama Noé para um projeto de livramento dele e da sua família. No capítulo 8 as águas do dilúvio diminuem e nós finalizamos assim a leitura do dia 2 de janeiro de 2025, os 4 capítulos aqui do nosso cronograma de leitura, que vão do capítulo 5 até o capítulo 8. Quer ir lá na mamãe? Vai lá. Tchau. Então é isso, meus irmãos. Amanhã, dia 3, capítulos 9, 10, 11 e... Tchau, Valentina. Tá bom. Amanhã, dia 3, teremos os capítulos 9, 10, 11 e 12. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. E estamos no início do ano, gente. Se você está nesse projeto de leitura da Bíblia, convide mais alguém para ler com você. Envie este vídeo para aqueles que estão lendo a Bíblia. E certamente Deus vai nos abençoar. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.